Informação importante: a novela envolvendo Arboleda e São Paulo terminou com um final feliz pro torcedor tricolor. Arboleda acertou a renovação do contrato com o São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago bastidores e detalhes desse acordo. Bora te atualizar também sobre uma especulação que surgiu nas últimas horas e que dá conta de que Roger Guedes pode pintar no Corinthians. Tem alguma chance? Falo também sobre John Textor, com mais acusações contra o Palmeiras, acusações essas que afetam São Paulo e Fortaleza. Vou te atualizar em relação ao ranking de patrocínios master do futebol brasileiro, a tentativa do Flamengo e do Gabigol de permitir que o atleta volte a treinar e jogar pelo rubro-negro. Tem ainda novidades sobre o Vasco. Benítez e Martinez podem ser contratados pelo Cruz Maltino. Além de tudo isso, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Para participar, só pegar o link que está no comentário fixo. Bora mostrar as partidas importantíssimas dessa terça-feira, começando por Corinthians e Racing, tô indo de vitória do Timão. Já no confronto da Sul-Americana do Internacional, Belgrano e Inter na Argentina, para mim mais uma vitória de brasileiro. Quero falar agora sobre Libertadores da América com Strongest e Grêmio. Jogo na altitude é sempre muito complicado, por isso eu estou indo na equipe boliviana. Para completar a estreia do Flamengo contra o Milionários na Colômbia, termina com vitória rubro-negra, pelo menos na minha opinião. Quero saber a sua. Você manja de futebol? É bom de palpite? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Link está no comentário fixo, você vai clicar, fazer seu cadastro. Qualquer depósito rende 100% de bônus para você. Lembrando que o valor máximo é de R$200 de bônus. Você ainda precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem! Bora falar agora, começar agora com um giro de notícias e as primeiras informações são sobre o Palmeiras. O Verdão conseguiu inscrever o meio atacante Rômulo, destaque no Novo Horizontino, na Libertadores da América. Atleta que foi comprado do Novo Horizontino vai vestir a camisa 20 do Verdão na competição sul-americana. Por falar no Palmeiras em inscrições, contar que o Verdão inscreveu 48 jogadores das 50 vagas disponíveis para a Libertadores. Queria chamar atenção para as presenças do Dudu, vestindo a camisa 7, e do Bruno Rodrigues, vestindo a camisa 11. Atletas em fase final de recuperação e que em breve estarão à disposição do técnico Abel Ferreira. Contei para vocês nessa segunda-feira que o Carlinhos negociou por mais de um mês com o Vasco, embora tenha sido contratado pelo Flamengo. Mas o jogador do Nova Iguaçu também esteve nos planos de outros clubes brasileiros. O empresário dele, o Jefferson Batista, me contou que o Atlético Mineiro, o América, o Fortaleza e o Vitória em algum momento buscaram informações e iniciaram conversas. Todos esses times gostariam de contar com ele por empréstimo. O Flamengo apareceu disposto a pagar para compra, pagamento à vista, de R$3.200.000 por 70% dos direitos econômicos. Bora mudar de assunto e falar sobre Gabigol nessa terça-feira. O Gabigol entrará com um pedido de efeito suspensivo daquela punição de 2 anos imposta a ele pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Esse tribunal é brasileiro e votou por 5 votos a 4 na segunda-feira da semana passada pela punição do atleta por 2 anos. O Gabigol já teria cumprido 1 ano e pode voltar a jogar em abril do ano que vem. O Gabigol quer a possibilidade de voltar a atuar em treinos e em jogos até que se julgue isso na Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. O Gabigol também vai pedir essa anulação da punição na última instância. O Gabi vai justificar que essa decisão causa danos irreparáveis a ele, porque nesse período ele ficou de fora do Campeonato Carioca, vai perder a estreia do Flamengo na Libertadores da América, vai perder o início do Brasileirão e corre o risco de também não ficar à disposição da seleção brasileira. Vale a lembrança de que Gabigol e Dorival Júnior têm excelente relação. Só para completar, contar que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite dessa segunda-feira, por quase unanimidade, um novo contrato, uma mudança no contrato com o BRB, né, que o banco que era patrocinador master passou por os omoplatas, ofereceu R$50 milhões por um contrato de 2 anos. Esse acordo foi aprovado e passa a valer agora a partir do mês de abril.
São 8 parcelas de 6.250.000 reais, 25 milhões de reais por ano, um baita de um acordo. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Preciso te atualizar sobre duas especulações recentes envolvendo o Vasco e o América. Martim Benítez, meio atacante que já passou pelo Cruz Maltino, e Emanuel Martínez, volante argentino de 29 anos de idade, passaram a ser alvo de especulações envolvendo o Vasco. Antes de gravar o vídeo, consultei pessoas envolvidas nessa história para saber o que há de verdade. Primeiro quero falar sobre o Benítez. Muito torcedor vascaíno se animou com a ideia, porque tem a imagem de um atleta que, embora tenha se machucado muito, conseguiu jogar em alto nível em algumas partidas. Alexandre Faria, que é empresário do Benítez, me respondeu da seguinte maneira quando eu perguntei se o Vasco fez proposta, abre aspas, não recebi contato de ninguém. Até conversei com o Salum, que também não tem nenhum conhecimento. O Salum é o presidente da SAF do América, é o cara que manda no Coelho. O Alexandre Faria completa. O América está fazendo um trabalho físico individualizado com o Benítez, que tem dado bons resultados. A vontade do América é que ele fique, fecha aspas. Dá para dizer que a chance de o Benítez se mudar para o Vasco é muito pequena, para não dizer mínima, até porque o Benítez concorreria com o Payet. Sobre o Martínez, volante, joga um pouquinho mais atrás, numa função em que o Vasco de fato busca atletas. O Martínez é até um pouco mais avançado do que o volante que o Vasco busca, mas seria uma alternativa interessante. Formação que surgiu no Rio de Janeiro e não foi confirmada por ninguém do América. Mas o que se especula é que nos próximos dias, se as tratativas com Marlon Freitas no Botafogo não avançarem, o Vasco vai partir para um plano B e aí sim pode pintar alguma coisa pelo Martinez. Quero falar agora sobre os maiores patrocínios de Master do futebol brasileiro, e essa dúvida surgiu de forma muito forte porque o GE chegou a publicar que o Fluminense vai ter 52 milhões de reais por temporada do contrato com a Superbet, o mesmo valor que a Superbet paga ao São Paulo. O torcedor do tricolor paulista ficou revoltado. Informação que eu tenho um pouco diferente, que o Fluminense vai receber 35 milhões de reais por temporada da Superbet contra 52 milhões do São Paulo. É bem verdade que os dois contratos prevêem bônus. O São Paulo, por exemplo, pode bater 65 milhões de reais por ano com bônus. O Fluminense vai gerar na casa dos 40, 42 milhões de reais com bônus. Mas esses times não são os primeiros dessa relação. Quero contar para vocês. Primeiro lugar do Corinthians, 120 milhões de reais com a VaideBet. O Flamengo é o segundo com 85 milhões de reais da PixBet. Importante contar que tanto a VaideBet quanto a PixBet pagam todo esse caminhão de dinheiro apenas pela propriedade no peito. São Paulo é o terceiro, 52 milhões de reais da PixBet no peito e nas costas. Fluminense será o quarto, com 35 milhões de reais da Superbet no peito e nas costas. Quinta colocação do Palmeiras. Muita gente publica que o Palmeiras tem direito a 81 milhões de reais de patrocínio Master. Tá errado. Patrocínio Master é no peito e no máximo nas costas. Esses 81 milhões que a Crefisa e a FAM pagam são por todas as propriedades do uniforme, incluindo meião, calção, enfim. A estimativa é de que o peito da camisa palmeirense gire na casa dos 32 milhões de reais. Sexta colocação é dividida por Grêmio e Internacional, cada um deles embolsa 30 milhões de reais por ano do Banrisul. É um contrato que envolve o patrocínio Master, mas também uma série de gerações de receitas a partir de correntistas. Oitavo lugar do Santos, que recentemente conseguiu a prorrogação do contrato com a Blaze e um aumento nesse valor, hoje na casa dos 28 milhões de reais por ano. Nono lugar do Botafogo, que fechou com a Parimet por 27 milhões e meio de reais. A décima posição do Cruzeiro, com 25 milhões de reais junto ao Betfair. Bora falar agora sobre John Textor, que voltou a causar. Dono da SAF do Botafogo usou seu site para publicar uma nota com novas acusações contra o Palmeiras. Acusações que esbarram no Fortaleza e também no São Paulo. O Textor afirma que pelo menos 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida pelo tricolor contra o Palmeiras no Brasileirão de 2023. Textor se baseia para fazer essa acusação em relatórios feitos por inteligência artificial e cita também um jogo contra o Fortaleza. Bom contar que todas essas acusações não têm provas, ou pelo menos até agora o John Textor não apresentou provas, ele se baseia nesse relatório feito por inteligência artificial. Vou citar cada um dos casos. Primeiro no Palmeiras 4, Fortaleza 0, jogo do Campeonato Brasileiro de 2022. Vale a lembrança de que o Palmeiras entrou em campo já como campeão, o que só diminui qualquer eventual denúncia. Se o Palmeiras se beneficiou
de outras situações para ser campeão. Nesse caso específico, não, porque o Palmeiras já entrou em campo campeão, o que esvazia a denúncia do John Textor. De qualquer forma, segundo esse relatório do Textor, quatro jogadores do Fortaleza excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Já a acusação contra o São Paulo se dá naquele Palmeiras 5, São Paulo 0 do Campeonato Brasileiro de 2023. São Paulo já tinha vaga na Libertadores da América do ano seguinte, no caso dessa temporada, por causa do título da Copa do Brasil, e levou 5-0 do Palmeiras. O Textor afirma que 5 jogadores do São Paulo excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. Pra vocês entenderem, a inteligência artificial monitora os movimentos dos atletas e há a percepção de que 5 jogadores se comportaram de maneira muito diferente nesse jogo contra o Palmeiras. Acho que também é outro caso muito específico de um time que acaba de ser campeão e vai a campo possivelmente muito menos motivado, muito menos empolgado, até porque os caras passaram comemorando, enfim. Acho super importante que, já que o Textor tem provas, apresente-as, porque ele faz um mal danado à credibilidade do futebol quando faz acusações e não prova nada. Bora falar agora sobre Roger Guedes. Programa do Nicola dessa segunda-feira, e um torcedor do Corinthians perguntou: Nicola, tem chance de Roger Guedes ser recontratado pelo Corinthians? E esse é o tipo da pergunta que vira e mexe pinta nas lives. Roger Guedes deixou uma excelente impressão com a camisa do Corinthians e muitos torcedores alvinegros adorariam que isso acontecesse. Quero contar para vocês que a chance é nenhuma. O momento do Roger Guedes lá no Catar é espetacular. Ele veste a camisa do Al Rayyan e soma na atual temporada 18 jogos, 17 gols e 4 assistências. Mas a coisa ainda fica ainda melhor quando a gente contabiliza só os jogos desse ano de 2024. São 6 partidas e 9 gols do Roger Guedes. Só não marcou nas 6 partidas desse ano no confronto contra o Al Garrafa, o time dele perdeu por 3-0. O Al Rayyan tem 12 gols em 2024, desses 12 gols, 9 são do Roger Guedes. O cara é absolutamente decisivo no time dele, está sendo extremamente bem tratado pelos torcedores, pelos dirigentes, com uma série de mimos, bichos, prêmios e tal, isso sem falar no salário de 5 milhões de reais por mês, nada que se compare a 1 milhão de reais mensais que ele tinha nos tempos de Corinthians. Contrato até junho de 2027, ele está lá só desde 17 de agosto. Adaptação ao país do Catar, a cidade de Doha, tem sido boa. A família está vivendo relativamente bem e com bastante dinheiro em caixa. O Roger Guedes sabe que, se conseguir cumprir o contrato até o final, voltará ao Brasil com algo na casa dos 29 anos de idade, absolutamente realizado do ponto de vista financeiro. Bora fechar o vídeo para tratar sobre a grande notícia do final da noite de segunda-feira. O São Paulo divulgou por meio das suas redes sociais a renovação do contrato com o Arboleda. Foram meses de novela e tentativas. No dia 4 de fevereiro, o presidente Júlio Casares demonstrava enorme otimismo na prorrogação do contrato. Quase 2 meses depois, enfim, esse acordo aconteceu. O Arboleda vai passar a ter vínculo com o São Paulo até dezembro de 2027. O contrato atual se encerrava em dezembro desse ano. Ou seja, se cumprir todo esse período de contrato, o Arboleda ficará 10 anos no São Paulo. Ele chegou em 2017. Até aqui 264 partidas, 18 gols e 3 títulos conquistados. Campeonato Paulista de 21, Copa do Brasil de 23 e a Supercopa de 2024. Bora aos números. Hoje o Arboleda ganha 500 mil reais por mês e ele cobrava do São Paulo um aumento para algo na casa dos 800 mil mensais. A informação que eu tive é de que o São Paulo se aproximou dessas cifras. As luvas de 1,5 milhão de dólares, que equivalem a mais ou menos 7,5 milhões de reais, elas serão distribuídas ao longo do tempo de contrato. Para completar, o assunto que tornava essa renovação pendente dizia respeito às dívidas que o Arboleda tem no mercado. Eu já contei sobre elas para vocês. Mais de 5 milhões de reais para uma série de empresários, enfim, a vida do Arboleda fora dos campos é caótica. Num primeiro momento, o São Paulo se comprometeu a assumir 100% das dívidas. Depois o São Paulo recuou, até orientado pelo departamento jurídico. No final das contas, as partes se entenderam, cada um cedeu um pouco e o Arboleda continuará no São Paulo. O tricolor se livra de qualquer risco de perder o atleta, que a partir de julho já poderia assinar um pré-contrato. Excelente notícia para o torcedor do São Paulo. Se o Arboleda fora de campo é um problema, dentro de campo ele tem sido uma solução
jogador que empresta muita segurança ao sistema defensivo. E você, o que pensa sobre essa história? Use espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!